O Rodrigo Fonseca sabe que, por hipótese alguma, vai poder contar com o Gabriel devido à suspensão automática, terceiro cartão amarelo. Na cabeça do Rodrigo, ele já tem basicamente o substituto, e a gente citou alguns nomes ontem aqui, como Jean Pita, que é canhoto, é zagueiro canhoto, como o próprio Zé Wilson, que já jogou ali naquela posição, enfim, citamos outros nomes. O Paulinho, lateral direito, concedeu entrevista hoje. E nós vamos reproduzir essa entrevista, um trabalho da assessoria de comunicação do ASA. Nós vamos reproduzir essa entrevista do Paulinho, e ele fala, dentre outras situações, de expectativa de jogo e também sobre essa questão da lateral direita. O Paulinho, inclusive, cita pelo menos 4 opções que podem ser feitas, inclusive com ele próprio jogando improvisado. Vamos acompanhar. A expectativa é a melhor possível, né? A gente segue trabalhando para melhoria, né? A gente sabe que a gente tem que acertar algumas coisas e que durante a semana o professor vai ajustar com a gente aí, mas a expectativa está excelente, a gente está convicto que a gente vai chegar lá e vai reverter esse resultado. Cara, tá tudo em aberto, né? 1-0 no nosso lado vai para os pênaltis, 2-0 a gente consegue o tiro. Então, cabeça boa, psicológico bem também. Trabalhar para poder conseguir chegar lá e fazer um gol, né? Não se desesperar também, porque não adianta nada se desesperar e para frente. Estudar e poder reverter esse resultado. A gente tem 90 minutos para poder fazer esse gol. Então não adianta nada a gente atirar para frente e acabar tomando um gol, que vai ser mais difícil ainda, tem que fazer 2 gols lá. Sabemos que é um jogo muito difícil, mas como você falou, tem que ser um jogo estudado. Sabemos que a gente não pode deixar de ser uma alma sozinho dentro da área, que ele é um cara finalizador, perigoso. Eles têm um Léo Pereira também no ataque, também, que ele é bom jogador, mas a gente está trabalhando firme que a gente vai conseguir mudar essa história. A torcida está de parabéns, cantou e lutou com a gente os 90 minutos sem parar, né? É coisa de arrepiar mesmo a torcida o que a torcida do ASA fez. Agora é pensar no que a gente vai fazer durante a semana, estrategicamente falando. Tranquilidade, cabeça no lugar, para poder mudar essa história. Né? Se os números favorecem a gente, melhor ainda. Trabalhar firme para poder mudar essa história, continuar com esses números, né, se Deus quiser, lá dentro da casa deles, e fazer um feito histórico, que é levantar o troféu lá na casa deles. Desde quando a gente chegou aqui, o presidente falou que lá no shopping, quando ele inaugurou, ele queria botar a nossa foto lá de campeão. E isso não saiu da minha cabeça até hoje. E eu não tenho dúvida nenhuma, Jânio, que com muito trabalho, humildade e suor, a gente vai conseguir colocar, estampar a nossa foto lá e ficar para a história do ASA. O placar de 1-0 lá pênalti, então a gente tem que trabalhar durante a semana pênalti, e graças a Deus o Bruno vem trabalhando bem também, vem nos ajudando aí da Copa do Nordeste, para a Copa do Nordeste. Se for com os pênaltis, a gente tem grandes chances de passar também, porque o Gabriel é um excelente jogador, né? Vem nos ajudando bastante durante a competição, vai fazer falta, mas a gente tem alguns jogadores também que podem sofrer essa necessidade. Tem o caso do Miguel, que trabalhou durante a semana aí com o CSE, deu assistência, foi bem, então ver o que o professor Rodrigo tem para poder escalar, né? Ele que vai decidir, então eu acho que tem sim, a gente vai sentir falta do Gabriel, mas tem peça de reposição sim. É verdade, tem Miguel para a lateral do Fisque, Zé Wilson, tem o Romulo também, que já fez a lateral esquerda, pode fazer como terceiro zagueiro, então essa dor de cabeça... Tem Paulinho, quem sabe? Eu já joguei de lateral esquerdo também, né? Mas aí essa dor de cabeça é pro homem, vou deixar para ele. Os nomes que nós citamos ontem, né? O Rômulo já jogou no América de Natal do lateral esquerdo. Pode ser o Zé Wilson, que já foi. Aí tem o Jean Pita, que é um zagueiro canhoto, pode fazer um terceiro zagueiro por ali, caindo mais pelo lado esquerdo pelo fato de ser canhoto. Aí o Paulinho disse, para ajudar, eu vou do lateral esquerdo também, improvisado, enfim. Então são situações que o Rodrigo Fonseca vai ter até sexta-feira para definir do ponto de vista técnico quem ele vai colocar, o que vai suprir melhor a ausência do Gabriel. O que eu sei, e aí vocês comentaristas aqui vão analisar, é que o ASA perde uma peça de extrema importância.
O Gabriel, por mais quem ele bota ali, com todo respeito a quem vai entrar, mas não vai suprir com tanta qualidade como tem o Gabriel naquela posição ali, já que ele é de ofício. Agora, o que é importante esse jogo para o Asa em Maceió no próximo sábado? A bem da verdade, de acordo com o regulamento, o Asa começa o jogo já como vice-campeão, perdendo o título, porque o CRB joga pelo empate. Esse é o regulamento e os clubes aprovaram isso no Conselho Arbitral. Beleza. Se o Asa vencer por 1-0, há cobrança de pênaltis para definir o título. E o Rodrigo Fonseca realizou o treinamento hoje e após o treino, já agora há pouco, os jogadores estavam cobrando pênaltis, né? Fazendo essas cobranças, treinando também em cima disso. Se o Asa vencer por uma diferença de 2 gols, o Asa já é campeão direto. Agora, é fácil? Não, nada é fácil. Agora, é bom que deixe bem claro porque... E aí vou entrar numa questão financeira já. A federação está oferecendo ao clube campeão, isso já acordado desde o início, R$100 mil para o campeão, cerca de 50 mil para o vice-campeão. Teoricamente, o valor horrível, muito pouco, né? Mas foi o acordo entre os clubes, fora outras situações que a federação já vem propondo aos clubes. Agora, para o Asa, especificamente, o título de campeão alagoano vale por baixo R$2 milhões. Esse é o valor, esse é o valor do título para o Asa, R$2 milhões em média. Por que eu falo isso? Porque se o Asa for campeão, esquece a fase de grupos, ou melhor, a seletiva da Copa do Nordeste, o Asa já entra direto na fase de grupos, ele sendo campeão. Você vai para 1 milhão e alguma coisa aí. Por baixo aí 1.200.000, 1 milhão. Aí tem Copa do Brasil, você tem uma premiação também. Você tem Série D, no mínimo 150 mil inicial. Então você sai juntando tudo, vai dar isso. 2 milhões e alguma coisa. Esse é o valor do título do Asa no próximo sábado, que o Asa, conquistando o título, vai ter. Se o Asa perde o título, é vice-campeão, ele vai ter um valor também recheado, aproximadamente a 2 milhões. Chega próximo, mas o título pro Asa vale pouco mais de 2 milhões. Muito bem. Viderlan Araújo, a gente já comenta aí sobre essa questão do desfalque do Gabriel, né? Que pode aí, quem pode ser o substituto do Gabriel? A gente discutiu muito ontem, também continuaremos com essa discussão aí. O próprio Zé Wilson, tem também o Rômulo, que é zagueiro, pode entrar com 3 zagueiros a equipe do Asa. Tem também aí o Jean Peter, tem o Miguel também, que é lateral de ofício, mas é lateral direito. Vai ser uma quebra-cabeça aí para o técnico Rodrigo Fonseca quebrar aí para colocar alguém aí para substituir o Gabriel também, não é isso, Viderlan? Mais do que as peças de reposição que você colocou, que o Cardeal trabalhou, as possibilidades, baseado com o que o Rodrigo Fonseca tem, é a qualidade. Isso já está comprometida. A ausência do Gabriel hoje é uma situação que não se discute, que o Asa perde na qualidade que esse atleta exerce pelo lado esquerdo. E a probabilidade, analisando todas essas opções, é até de que o Rodrigo Fonseca venha repetir a formação sem o Gabriel, mas numa composição defensiva com os 3 zagueiros que ele já utilizou desde que assumiu o Asa. Você lembra no jogo do CSA que os 3 zagueiros naquela oportunidade, Rômulo, Bené e Rony Lobo. Essas 3 hipóteses, essa situação de zagueiros pode ser uma alternativa. Agora, o problema é o lado esquerdo. Como ficará essa situação? O Wesley ali fazendo essa função, tendo a oportunidade de guerrear naquele corredor. Eu digo que o Asa, numa situação como essa, se o Rodrigo Fonseca se preocupar só em manter um padrão defensivo na equipe do Asa, para poder não perder esse encaixe, que para mim tem sido um encaixe muito satisfatório do Asa, mas o Asa pode ser ali mutilado nesse lado esquerdo aí, sem a presença do Gabriel. Fica totalmente prejudicado. E dentro disso aí que o Asa tem, observando no elenco, ofensivamente, senhores, nós não temos peças à altura para poder suprir uma situação como essa. E eu digo nós, no quesito mesmo de observar no futebol de Alagoas,
quando estamos falando do melhor lateral esquerdo da competição. Então, não tem. O Asa não tem no elenco jogadores com a capacidade do Gabriel no aspecto ofensivo. E aí é claro que se trabalhar com a possibilidade de primeiro ajustar a defesa para depois pensar no ataque, é até coerente com aquilo que o Asa precisa, pensando no jogo como jogo, em alcançar um resultado que possa ser suficiente para que a equipe venha reverter essa vantagem do empate que o CRB tem. Porém, é muito difícil, porque o Asa precisa, ao mesmo tempo, fazer gols. Sem gols marcados, o CRB é campeão alagoano no sábado, não é? Sim. Se o Asa não faz gol, o CRB é campeão alagoano. Então, defensivamente, sim, a preocupação do Rodrigo Fonseca, ele pode até encontrar alternativas, como o Rômulo, por exemplo, que acredito que a probabilidade é até mais forte nesse momento, para manter o padrão defensivo, mas ofensividade, pelo corredor esquerdo, muito difícil para a vida do Asa. É verdade, é justamente isso, Jorge Moraes, que a equipe do CRB tem, né? A peça de reposição para fazer as modificações e o time entrar e ficar com a mesma parte, tanto técnica como ofensivamente e defensivamente. A equipe do Clube de Regatas Brasil, no banco de reservas, existe e tem essas peças, né, Jorge? É verdade, o time do CRB, ele não tem um time, ele tem um grupo. E a gente tem dito aqui que o Asa tem um time, não tem um grupo. Tanto é que se ele perde o lateral esquerdo, ele não tem outro de ofício para colocar no jogo. E outra coisa que precisa ser observada, o Viderlan, é que o Asa já jogou com 3 zagueiros. É verdade. Desde a chegada do Rodrigo Fonseca, ele já teve 2 ou 3 oportunidades, talvez 2. Uma contra o CSA e a outra contra o Muricy, quando ele foi muito mal e que no primeiro tempo ele reverteu essa situação de jogar com 3 zagueiros. Agora, para o jogo contra o CRB, a gente não pode falar em 3 zagueiros, porque passa a ser um equívoco. Porque quando ele tinha 3 zagueiros jogando no campeonato, ele tinha um lateral direito e ele tinha um lateral esquerdo. Então ele tinha 3 zagueiros para um ficar na sobra. Nesse caso aí, ele não tem o lateral esquerdo, porque o Gabriel não vai jogar. E se ele puxa um zagueiro para fazer o lado esquerdo, ele vai fazer o lado esquerdo com um zagueiro que já jogou naquela posição por onde andou. O Rômulo, o Jean Peter, são jogadores que já passaram daquele lado esquerdo da defesa de algum time por aí, por onde eles jogaram. Então, nesse caso, o Asa teria 2 zagueiros, o terceiro zagueiro ia fazer o lado esquerdo, talvez até auxiliado pelo Wesley, que é um jogador que também atua por aquele lado e poderia fechar na hora que o CRB estivesse atacando. E o detalhe maior é que o lado mais forte do CRB é o lado esquerdo com o Léo Pereira, porque é um jogador muito rápido, ele vai para cima, ele vai para o drible e ele vai para a velocidade. Do lado de cá, do lado direito do CRB, é o Hereda. Mas o Hereda é o Hereda e o Hereda, porque o Mike faz o meio quando ele faz a diagonal para fechar junto com o Selmo Ramon e com o GG. Então é por isso que talvez com o zagueiro e tendo o Wesley ali tendo uma atenção maior a esse lado esquerdo da sua defesa, pode ser que fique melhor para o time do Asa em termos de arrumação. Agora, o que o Tony falou é uma coisa concreta, todo mundo já viu. O CRB tem um time e tem um time alternativo que mesmo tendo perdido para o Asa, perdeu numa situação que já estava classificado, não perdia a primeira colocação e eu não sei com que motivação aquele time foi a campo e perdeu por 2-0 para o Asa no Rei Pelé. Dessa vez eu acho que é diferente, com mais um detalhe. O alternativo do CRB, continuo dizendo, é melhor do que qualquer time do campeonato alagoano. E que se tivesse esse alternativo disputando o campeonato alagoano todo, e o CRB também, seria CRB-A e CRB-B, provavelmente, se não tivesse o Asa
esse crescimento na competição, a decisão do campeonato seria CRB-A contra CRB-B. Bem, tá aí pra você o Jorge Moraes. André, situação. Agora o Asa vai para o Rei Pelé, o estádio Rei Pelé. A situação é completamente outra. Mando de campo da equipe do Clube de Regatas Brasil. Mais de 10 mil ingressos vendidos. Pressão pra cima da equipe do Alvinegro. Você Mais já foi 10 jogador? mil vendidos até hoje à tarde, hoje, né? Até o início da tarde. Para 12 mil já. Pra você que foi jogador. Que até sexta-feira esgota, viu? Pra você que foi jogador, André, essa situação aí de... existe essa pressão do mando de campo ou é bom até pra quem vai jogar contra também? O cara não liga e tal. Existe uma pressão, lógico, a favor da equipe do clube local, mas realmente o cara que vai que joga contra, como é que é essa situação aí? E realmente o que é que o Asa como é que o Asa deve se comportar? Acho que é essa situação mais individual. Eu conheço jogadores ainda que estão atuando, que preferem jogar com o estádio lotado, seja a favor ou contra. Porque para eles a concentração é maior. E aí vem um aspecto mental. Outros têm mais dificuldade. Por exemplo, o cara começa o jogo, erra um passe, a torcida começa a vaiar, ele perde o jogo. Mas aí, para o time da casa, obviamente que é o ponto mais positivo. Às vezes se torna negativo a depender do que o time produza dentro de campo para ter o espelho para sua torcida. A torcida do CRB, por exemplo, é impaciente. Só que ela tem uma vantagem por 1-0 e o CRB dentro de casa é muito forte, como eu trouxe no meu destaque. Com o time titular, desde 21 de maio de 2023, o CRB não perde. Não era Daniel Paulista, era Humberto Louze. Apenas 2 derrotas o Daniel tem com o time titular do CRB. Uma para o Criciúma no passado na Série B 1-0, uma para o Bahia na Copa do Nordeste esse ano 1-0. Ou seja, mais de 2 gols nunca. É um ponto positivo do Daniel Paulista. Mas trazendo também essa análise feita com relação à ausência do Gabriel, se você tem um lateral esquerdo no banco, pra mim ele é o imediato. Se ele não entrar de imediato, é porque o treinador não tem confiança nele. Não, mas aí é aquilo que eu disse ontem. E é só pra brilhantar seu comentário, sem interromper, sem querer cortar. O imediato é o Miguel. É o Miguel. É o Miguel, disse ontem aqui. Ele é o único lateral esquerdo de ofício do elenco depois do Gabriel. Só tem ele. Agora, em que situação está o Miguel? Porque aí não sou eu que vou dizer, não é você. É o dia a dia, né? É o dia a dia. Porque o Miguel, ele é o imediato. E aí eu também entendo que numa situação sem o Gabriel, é o Miguel. O cara é pra ser o Miguel. Isso, por isso que eu falei. Se você tem um lateral esquerdo que é o imediato e ele não vai jogar e você improvisa, é porque você não tá com confiança nesse jogador. Então a primeira opção pra mim do técnico Rodrigo Fonseca é o Miguel. E aí vem outros aspectos, por exemplo, colocar um zagueiro para jogar do lado esquerdo. Hoje não vai muito pelo menos em meu ponto de vista, o que a gente estuda também, não vai muito de posição, é função dentro de campo, das variações que o técnico pode ter. Por exemplo, se ele coloca um Rômulo ou um Jean Peter jogando de lateral esquerdo, com a bola, posse de bola, se torna os 3 para adiantar o Wesley. E o Wesley, sem a bola, ele faz fecha a última linha como se fosse um lateral esquerdo. Ou seja, faz a última linha com o Wesley fechando do lado esquerdo, tendo um dos zagueiros, Rômulo ou Jean Peter, entrando, obviamente, nessa linha defensiva. É muito mais função. E eu concordo, e era um ponto que eu ia falar também sobre o que o Videlan disse. Na parte defensiva, para você ajustar, é menos complicado. Porque aí você vai ter essa linha de 5 que eu falei agora, se colocar um zagueiro para jogar do lateral esquerdo, porque quem vai fechar o Wesley, e ele já tem essa capacidade tática de conseguir fazer isso. O grande problema é quando tiver a bola, na fase ofensiva. Porque um zagueiro atacando, não menosprezando logicamente os defensores, mas é totalmente diferente de um lateral esquerdo como o Gabriel, que é um cara que vai no corredor toda hora, que vai no fundo toda hora, tem um 1 para 1. Ou seja, é um problema muito grande do Rodrigo Fonseca, mas eu acredito, se não for o Miguel, ele coloca improvisa, coloca o Rômulo ou o Jean Peter, aí vai dar função do sistema e das variações dentro de campo. O Asa vai jogar basicamente no 3-4-1-2. Eu sei que não pode ter a vaidade, Tony, eu acho que agora é um todo, o grupo é uma família e precisa fazer valer essa unidade do grupo. Essa unidade do elenco, a questão de ser a família Asa, vamos colocar assim. Agora, de certa forma, como fica a cabeça do jogador, que é o titular, que aliás, que é o substituto imediato, é o lateral de ofício, quando tem um jogo importante desse, o cara vai para um improviso, mas não bota o cara, e aí você gera um problema internamente. Na minha visão, gera-se um problema. Por mais que a pessoa não fale, não exponha isso,
Mas internamente gera um problema. Gera porque o jogador ele Ou vai traz uma certeza. também. Ou traz uma certeza de que o atleta não é mais útil. Se tem, por exemplo, hoje uma equipe com 3 comentaristas, 2 estão doentes, você escala, por exemplo, o Clevânio para comentar e me deixar fora, porque para mim você não tem mais interesse em mim. É claro. É claro. Eu digo que esse é o sentimento do jogador. Não estou dizendo que é o sentimento do clube, antes que se compreenda de forma errada. Porque eu acredito que se ainda está no elenco, é porque faz parte dos planos. Faz parte dos planos. Mas que o atleta ele também pode se permitir a ter esse tipo de conclusão, dizendo o seguinte: enquanto o treinador for o treinador, só terei chances contra Gaciobá, terei chances contra a Dimensão Saúde, mas jogos bons como esse, é por isso que eu digo aqui o seguinte: se o Miguel é o da posição, e eu entendo que ele é a sombra do Gabriel, como o Everton é a sombra do Paulinho no lado direito, ele precisa aproveitar essa semana, mas para dar a vida dele. Para mostrar, epa, professor, eu estou aqui. Antes de você trabalhar a possibilidade de 3 zagueiros, me dê a oportunidade de entrar por merecimento mesmo, gente. Aproveitar o treinamento e mostrar que tem condições de ganhar esse treinador. De ganhar a confiança do treinador.